Bom dia, meus amores, meus queridos amigos. Bom dia para você que está aqui no Pétalas do Espiritismo em mais esta manhã, cedinho conosco para aprender com o Livro dos Espíritos. Então você já sabe, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso estudo diário. Hoje nós vamos estudar a questão 402 do Livro dos Espíritos. Estamos ainda estudando sobre o sono e os sonhos. Kardec aqui questiona: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? A pergunta aqui recebe uma resposta bem extensa da espiritualidade e ainda acompanha um comentário de Kardec. Por conta disso, não teremos condições de examinar as observações do espírito miramês, ok? Então vamos analisar aqui a resposta da espiritualidade. Então, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? É a pergunta. Responde a espiritualidade: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, nos chamados sonhos reflexivos. Nesse tipo de sonho, o espírito acessa informações do passado e até previsões do futuro, porque como ele se encontra mais livre, tem mais acesso às faculdades de espírito. Continuando, adquire maior potencialidade, pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência, e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgais vós, muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos, que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Veja bem, então, aqui, quando a espiritualidade nos orienta que durante o sono, o homem, por estar parcialmente liberto, ele fica já, digamos assim, podendo vivenciar inúmeras experiências no plano espiritual. E quando ele diz aqui que os espíritos, ao dormirem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, é justamente uma forma de dizer que nós, espíritos, aproveitamos esse período também para o contato com esses espíritos superiores, crescer, evoluir, receber orientações, receber aprendizado, cursos. São momentos onde os nossos amigos espirituais conseguem conversar conosco de uma forma mais efetiva, de uma forma mais realmente, não digo verdadeira, porque a todo momento eles estão nos influenciando, nos intuindo, mas é naquele momento que nós conseguimos conversar, vivenciar a vida de espíritos e realizar no plano espiritual inúmeras atividades necessárias, indispensáveis mesmo para o nosso fortalecimento espiritual. Então, durante esses conselhos, durante essa socialização com o plano espiritual, com os nossos amigos familiares e tudo, eu estou me fortalecendo. Muitas vezes as maiores dificuldades que eu tenho aqui na vida espiritual são tratadas no plano
dificuldades, que eu tenho na vida material são tratadas no plano espiritual. Muitas vezes nós recebemos na espiritualidade tratamentos de passe, de energização, de limpeza fluídica. Tudo isso, esses espíritos superiores, esses amigos espirituais, fazem por nós, que somos seus protegidos, seus tutelados, para que quando aqui estejamos na vigília, consigamos levar a nossa missão, as nossas responsabilidades até o fim. Então, isso aqui tudo vai nos mostrando que nós não temos por que temer a morte. Porque, de uma certa forma, morremos todos os dias. E a morte não é, digamos assim, a estagnação ou o fim das nossas existências, mas apenas uma mudança de plano. Então, quando estamos em sono, vivemos a vida de espírito. E assim será quando nós desencarnarmos. Isto, continua Miramês, continua a espiritualidade. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que morrendo têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão enquanto homem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemo-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam, tem quem os ame e quem lhes queira. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida física. Nesse parágrafo, a espiritualidade então está falando agora daqueles espíritos menos elevados, daqueles espíritos ainda apegados às paixões inferiores. Então, quando ele está dando o exemplo aqui do sono e quando morremos. Então ele diz aqui, na hora do nosso sono, espíritos muito imperfeitos, diferentemente dos evoluídos que vão fazer coisas construtivas, os homens mais imperfeitos vão a regiões inferiores da terra, onde eles encontram as velhas afeições, os gozos baixos, com os quais eles se deleitam aqui na terra. Então, muitas vezes vão atrás dos seus vícios, das suas imperfeições, tá? Então, se as pessoas aqui na Terra são voltadas para a bebida, para o sexo, para o orgulho, para paixões inferiores, é exatamente esse tipo de companhia que eles vão procurar durante as 8, 9 horas do sono. E é por isso que muitas pessoas, ao acordarem, se sentem mal, se sentem cansadas, se sentem como se realmente não tivessem dormido absolutamente nada. Por quê? Porque elas apenas cansaram, elas saturaram negativamente o seu perispírito durante o sono. Então, em vez de refazerem as suas energias com vibrações e sentimentos nobres, foi exatamente o inverso. Então, isso também é um indicativo daquilo que fazemos durante o sono. Embora eu não lembre necessariamente do que eu fiz, as sensações me mostram e me dizem se eu fiz algo bom ou algo ruim. Então, esses sonhos são os chamados sonhos espirituais, onde há a vivência real do nosso perispírito durante o desdobramento do sono. E nós devemos sempre, sempre trabalhar para que as nossas vivências sejam as mais belas, as mais importantes, as mais construtivas possíveis. Continuando, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós,
Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles se retemperar na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que haveis visto, enquanto dormíeis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Ele está mostrando aqui que o fato de nós não acordarmos ou não lembrarmos dos nossos sonhos não significa que nós não tenhamos sonhado ou vivido experiências no plano espiritual. Apenas que o nosso corpo não consegue muitas vezes reter essas informações que são vivenciadas pelo espírito, pelo nosso perispírito e não pelo nosso corpo físico. O nosso cérebro físico tem dificuldade de reter as informações, mas isso não significa que elas não tenham existido. Quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós nos prepararmos para dormir, quanto mais nós nos reformarmos intimamente, mais nós vamos tendo consciência, lembrança dos sonhos e das vivências durante a emancipação. Em suma, diz a espiritualidade, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, aos de Jacob, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há poucos aludimos. Essa espécie de sonho que ele diz aqui que vai vulgarizar-se, o Espírito Miramês, na explicação dessa pergunta, ele vem nos falar que justamente são o que nós chamamos de viagens astrais, porque as viagens astrais são aquelas emancipações da alma extremamente conscientes, onde nós estamos perfeitamente lúcidos e sabemos exatamente o que fazemos, aonde fomos, com quem interagimos. E as viagens astrais hoje para nós, há já quem saiba realizá-las ou fazê-las, mas ainda é algo muito incipiente para a humanidade terrena. E com o tempo, à medida que nós formos evoluindo, as nossas viagens astrais lúcidas, que eu quero dizer, que os nossos sonhos nós temos muitas vezes recordações imperfeitas, não lembramos com tanta nitidez de tudo o que acontece. Mas as viagens astrais, que no futuro nós faremos com muita perfeição, dela nós vamos lembrar e muito, como as situações de Joana, de Jacob, dos profetas, etc. Então o tempo a isso nos reserva. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. E aqui termina o comentário da espiritualidade. Temos 2 parágrafos de Kardec. Vamos ouvir. Kardec diz assim: os sonhos são efeito da emancipação da alma que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo real, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter.
A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Kardec, então, aqui vai nos explicar o porquê, muitas vezes, dos sonhos sem sentido. É porque, na realidade, se unem, como ele disse, imagens de vidas passadas, imagens de futuro, situações da vida atual, das nossas preocupações. Então, muitas vezes, essa recordação incompleta que nós temos das nossas vivências e também das nossas atividades espirituais fazem com que haja muitas vezes, essas informações, essas frases, essas imagens um pouco truncadas. E aí nós acordamos muitas vezes acreditando que sonhamos algo completamente sem sentido, tá? Então é isso que acontece. Mas com o tempo e à medida que nós formos dando mais importância aos sonhos, nós vamos conseguir saber interpretá-los e compreendê-los melhor. Meus amores, 15 minutos de áudio, hoje o áudio realmente foi grande, o tema também muito instigante, mas vamos terminando por aqui. Eu agradeço pela sua presença, desejo um dia belíssimo para você e amanhã tem mais. E se você está ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.